seguindo com nossa pequena série de vídeos sobre o iluminismo, vamos trabalhar agora as principais características e o discurso dos iluministas. Antes, porém, eu quero lembrá-los que no vídeo anterior a gente falou sobre a importância da Revolução Inglesa para o iluminismo. Um outro aspecto que vai ser interessante dentro da Revolução Inglesa é que um dos principais pensadores iluministas, que era Voltaire, tinha sido expulso da França e estava exilado na Inglaterra durante a Revolução Inglesa. E ele assistiu todo o processo de construção da oposição a Carlos I, todo o processo de lutas e reivindicações burguesas, a deposição de Carlos I e a execução de Carlos I. Então, Voltaire vai relatando o comportamento da sociedade, vai relatando o comportamento da burguesia e todos os acontecimentos aos seus amigos pensadores franceses através de cartas. Mais tarde, essas cartas serão reunidas num dos principais livros do pensamento iluminista, que é conhecido como Cartas Inglesas. Você estudou já sobre esse livro em algum momento, porque não é a primeira vez que você ouve falar de iluminismo. Muito bem. Então, o que os iluministas pensavam? O que eles pregavam? Qual é a diferença entre as ideias de iluminismo e as ideias das outras pessoas, do grupo chamado, então, de conservador, do antigo regime? Antes de entrarmos nessas características, eu quero lembrar a você que não necessariamente o iluminismo é superior às ideias do antigo regime. Não necessariamente. Ok? Depois do iluminismo, já na sociedade do mundo contemporâneo, surgiram atrocidades políticas, monstruosidades quais o antigo regime jamais produziu. Por exemplo, o regime nazista, por exemplo, o stalinismo, por exemplo, a ditadura socialista em Cuba, por exemplo, a ditadura aqui no Brasil, ditadura na Argentina, no Chile. Esses elementos, esses movimentos, justamente na época mais sofisticada do mundo, que é a época contemporânea, isso não aconteceu, nenhum caso desses lá no antigo regime. Outro exemplo, os iluministas eram a favor da escravidão. A Igreja Católica era contra. Desde sempre, desde a primeira hora, a Igreja Católica sempre foi contra a escravidão. Então, por que ela abençoou, assim, entre aspas, a escravidão no Brasil do negro? Acontece que no século XVI, a Igreja Católica estava numa posição politicamente muito fragilizada. Estava acontecendo a Reforma Protestante, a Igreja estava tendo perda efetiva de fiéis e precisava trabalhar junto com os reis para tentar se manter de pé. E os reis mercantilistas interessados no trabalho escravo deram uma opção. Você, igreja, escolhe. Ou a gente escraviza o africano, ou a gente escraviza o índio da América. Quem é que você escolhe? E aí eles não tiveram muita escolha, tiveram que, entre aspas, proteger da melhor maneira possível os índios na América, em detrimento do africano. E aí, como justificativa para isso, para deixar o escravo, a escravidão negra, vem aquela história da punição às heresias, né, à infidelidade do negro, né, que a maior parte dos negros, pelo menos os que tinham contato com os portugueses, com os europeus, eram islamitas, né? Então, mas na verdade a igreja era contra a escravidão. Isso é importante que você tenha isso em mente, ok? Historicamente há diversos documentos, apesar de algumas pessoas negarem, mas a história, os dados da história não negam. A igreja, por exemplo, os jesuítas. A gente chegou a ter aqui no Brasil as chamadas guerras guaraníticas, em que os jesuítas pegaram do seu próprio dinheiro, contrataram mercenários para fazer guerra, para defender os índios de serem escravizados, tanto pelos portugueses quanto pelos espanhóis da Argentina e do Paraguai. Então não há muito o que discutir, não. A igreja era contra a escravidão. Os iluministas não. Por exemplo, quando a gente tem aqui a Inconfidência Mineira, que é um movimento iluminista da América, aqui América Portuguesa, não há nenhuma menção ao fim da escravidão. Entende? A França, por exemplo, que foi o país berço do iluminismo, foi o último país do mundo a acabar com a escravidão efetiva. Só acabou com a escravidão nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, já no século XX. No território francês era proibida a escravidão desde sempre, mas
nas suas colônias da Ásia, o Camboja, o Laos, o Vietnã, havia escravos. As pessoas vendiam, especialmente a escravidão feminina, tanto para a chamada escravidão matrimonial, a escravidão concubinal e também para a escravidão de prostituição. Isso na França, tão sofisticada, de povo de mentalidade tão evoluída. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente sobre o iluminismo é que o iluminismo não é superior ao pensamento de outras naturezas. Na verdade, nenhuma forma de pensar é superior a outra forma de pensar. É sim bastante diferente, mas não necessariamente superior. Tenha isso em mente. Nós todos, você, eu, costumamos organizar o nosso universo a partir dos nossos ódios, dos nossos amores, enfim, das nossas paixões. Quando nós olhamos para uma pessoa, se nós gostamos da pessoa, a gente tende a se aproximar dela e concordar com suas formas de pensar. O contrário também, quando nós não gostamos de uma pessoa, nós não gostamos das suas ideias e nós repulsamos tudo que ela pensa, o que ela representa. Tem até um dito do padre Paulo Ricardo, né, que você deve conhecer, é um dos maiores pensadores da teologia católica aqui na América Latina, e o padre Paulo Ricardo diz o seguinte: por ódio do remetente, as pessoas matam o carteiro. Então a gente precisa ter cuidado para não cair nesta situação, ok?